O combate ao crime organizado passa pela repressão à lavagem de dinheiro. A antiga lei de 1998 deixava lacunas pelas quais os criminosos escapavam da fiscalização e, por consequência, das punições. Para falar sobre a nova lei atualizada no Congresso Nacional, Cidadania convidou o senador José Pimentel, do PT do Ceará. Senador, seja bem-vindo. Que diferenças há entre a antiga lei e essa que agora está atualizada pelo Congresso Nacional? Quais eram as brechas que... O que nós estamos fazendo é atualizando uma série de dispositivos, trabalhando com o chamado crime antecedente, ou seja, um conjunto de pessoas que colaboram com a organização criminosa e que não era alcançado pela legislação lá de 1998. Aquela legislação ela foi feita para enfrentar a questão do sistema financeiro brasileiro, que em 1995 tinha quebrado e tinha uma série de lacunas de remessa de dinheiro para o exterior sem que passasse pelo controle do Estado e, ao mesmo tempo, alcançava também as organizações criminosas de um modo geral. De lá para cá, elas se aprimoraram, elas atualizaram a sua forma de atuação e passaram a ter uma inserção forte no aparelho de Estado. Um exemplo concreto é a organização do Carlos Cachoeira, do seu Carlos Cachoeira, o chamado Carlinhos Cachoeira, que nós estamos agora com essa CPMI aqui no Congresso Nacional, em que essa organização, além de atuar nas questões do jogo do bicho, das contravenções, também atuava no sistema legal, criando empresas, inserindo pessoas no aparelho de Estado e fazendo a lavagem do dinheiro. E a legislação de 88 não alcançava esse tipo de crime. Parece que foi ampliada a relação de atividades ilícitas que agora podem ser alcançadas pela lei. É verdade. Os chamados crimes antecedentes envolvem todos os laranjas, os terceiros que contribuem com a organização criminosa e autoriza o Poder Judiciário, ao juiz da causa, a liminarmente confiscar todo o patrimônio da organização criminosa e também dos que colaboram de uma maneira direta ou indireta com essa organização. Além de fazer o confisco do patrimônio, que atinge o coração da organização criminosa, também permite ao Poder Judiciário fazer a alienação, a venda prévia desses bens. Porque hoje a venda desses bens só pode ser feita após o trânsito em julgado do processo. Para você ter uma ideia, em 2010, o último dado fechado que nós temos do Poder Judiciário, nós tínhamos em torno de 5.500 processos em tramitação na Justiça Federal Brasileira envolvendo corrupção e organizações criminosas. Desses 5.500 e poucos processos, algo em torno de 400 deles foram julgados em 2010, envolvendo as organizações. E tínhamos mais de 36 mil veículos apreendidos e nos pátios dos Detrans, da Polícia Federal, apodrecendo sem poder ser vendido. Tínhamos mais de 2.200 imóveis urbanos e rurais, que foram confiscados nesses processos, mas só pode ser vendido após a conclusão. Tínhamos ali em torno de 1.300 embarcações nos portos dos cais, sem qualquer atividade. 68 aeronaves retidas nos pátios dos nossos aeroportos e um conjunto de bens móveis, computadores, joias e um conjunto de outros itens, só daqueles que colaboravam diretamente com a organização criminosa. Agora, essa nova legislação permite que, liminarmente, o juiz da causa possa vender todo esse patrimônio. Imobiliza a conta. E fica depositado em juízo. Até a condenação. Chegou a condenação. Aquele que for absolvido é devolvido para ele os recursos. E para os demais, o Estado já se apropriou. E esses recursos, eles são destinados também, após a condenação, ao fortalecimento do aparelho do Estado. A Polícia Federal, a polícia que trabalha com a parte preventiva, a estrutura do COAF, que é uma outra organização do Estado Democrático de Direito, que acompanha a lavagem de dinheiro. Portanto, essa atualização que o Congresso fez após um longo período, porque ela iniciou em 2003, e somente em 2012. Ou seja, o primeiro projeto, que era aqui do Senado Federal, do senador Antônio Carlos Valadares, data de 2003. Exatamente.
é uma matéria de uma tramitação lenta, dados os interesses que estavam por trás desse debate. Você ter uma ideia, a organização do Carlos Cachoeira, como estamos hoje investigando, ele, além de atuar na contravenção do jogo do bicho e numa série de outras atividades, ele também atuava nas atividades legais. E de acordo com o Tratado de Palermo, em que o Brasil é subscritor, já enquadrava essa organização no chamado terceiro estágio das organizações criminosas que atuam dentro do Estado e paralelamente ao Estado. Ou seja, permeia a atividade legal também para lavar o dinheiro. Agora, antes a relação de crimes era bem mais restrita. Ou seja, para enquadrar nessa lei de lavagem de dinheiro, seria necessário ligar esse dinheiro a alguma atividade como sequestro, tráfico de armas, contrabando, tráfico de entorpecentes. E agora essa relação se ampliou. Aí eu pergunto ao senhor, o jogo do bicho, já que o senhor mencionou o caso do Carlos Cachoeira, o jogo do bicho está incluído aí? Está. Nós incorporamos as Mesmo contravenções. não sendo crime ainda. Nós incorporamos as contravenções nesse sistema da lei de lavagem de dinheiro, porque hoje é também um dos instrumentos que alimenta muito o tráfico de armas, está vinculado a esse processo. A questão das drogas, de um modo geral, tem também uma comunicação muito estreita. E um agravante é que essas organizações, elas se aprimoraram tanto que inseriram no aparelho de Estado uma série de porta-vozes e de defensores dos seus interesses. No caso da organização do Carlinhos Cachoeira, eles colocaram pessoas nas câmaras de vereadores, em especial em Goiânia e em Goiás. Eles inseriram pessoas como deputados estaduais, deputados federais e um senador da República. Eles conseguiram se apropriar do controle do Estado no que diz respeito à área de segurança. No caso concreto do Estado de Goiás, as provas que estão chegando demonstram a atuação que eles tinham nesse setor e também inseriram pessoas na Polícia Federal. Estamos hoje com 2 delegados presos por serem colaboradores dessa organização e presos pela própria Polícia Federal, ou seja, cortando na própria carne. E, ao mesmo tempo, criaram uma série de empresas formais e legais para poder fazer a lavagem do dinheiro. E empresas tudo isso, de fachada e outras nem tanto. Empresas atuando fortemente na economia brasileira, com laboratórios no setor da saúde, com construção civil, com um conjunto de outras atividades no setor imobiliário. O senhor colocaria a Delta na relação dessas empresas? Esse é um dos pontos que levou a comissão a quebrar o sigilo nacional da Delta, para poder averiguar melhor a relação entre a organização criminosa do seu Carlos Cachoeira e a própria empresa. No que diz respeito à questão da Delta Centro-Oeste, a própria Polícia Federal e o Ministério Público Federal já havia feito essa identificação. Um exemplo concreto, uma compra de um imóvel do senhor governador Marconi Perillo, hoje está claro de que a compra, segundo o governador, foi feita por cheque. Os cheques já foram identificados, são emitidos por um sobrinho do seu Carlos Cachoeira e o dinheiro foi adiantado.